Com os recentes acontecimentos, portanto, refiro-me àquilo que aconteceu com o Charlie Kirk, àquilo que realmente foi mencionado no último vídeo que eu publiquei antes deste, de facto tem surgido um discurso que realmente remete para a ideia de que a esquerda não quer o diálogo, só a direita quer o diálogo, e eu fico mesmo muito preocupado com isso, porque é mesmo muito estranho estarmos a ouvir agora esse tipo de coisas, levando em consideração a quantidade de atentados que nós vimos praticados por pessoas de extrema-direita, não é? Eu no último vídeo mencionei de facto aqui uma série de atentados perpetrados por pessoas de extrema-direita e dão para entender que realmente esta ideia agora de que a direita não é violenta é completamente despropositada, não. O caso mais conhecido e mais falado ainda hoje é o da Noruega, em 2011, perpetrado por Anders Breivik. Foi um ataque à bomba em Oslo, massacre na ilha de Utoya, 77 mortos, motivação, ideologia ultranacionalista, islamofobia, ódio à esquerda. Houve também o da Nova Zelândia em 2019, ataque a 2 mesquitas em Christchurch, 51 mortos, dezenas de feridos. O manifesto do autor citava o Anders Breivik como inspiração, portanto, ligação direta aqui ao Anders Breivik. Estados Unidos, El Paso, Texas, ataque em Walmart, 23 mortos, manifesto anti-imigração e contra a invasão hispânica. Estados Unidos, 2015, Charleston, Carolina do Sul, ataca uma igreja frequentada por comunidade afro-americana, 9 mortos, motivação racista, supremacia branca. Alemanha, Anal Shootings, ataque contra bares frequentados por imigrantes, 9 mortos, o atirador deixou um manifesto xenófobo e conspiratório. Estados Unidos, 2018, Pittsburgh, ataca uma sinagoga, 11 mortos, motivação antissemita, vinculada a retóricas conspiratórias da extrema-direita online. Noruega, 2019, tentativa de ataque a uma mesquita, uma pessoa morreu, parente do atirador. O agressor se disse inspirado por Anders Breivik e por Tarrant, aquele que praticou o de Christchurch na Nova Zelândia. Reino Unido, 2016, assassinato de Joe Cox, deputada assassinada a tiros e facadas por um extremista de direita. O agressor gritava slogans nacionalistas durante o ataque. Estados Unidos, 2018, Tallahassee, Flórida, 2 mortos. O atirador tinha histórico de misoginia e participação em comunidades online de ódio alinhadas a ideologias de extrema-direita. Canadá, 2017, ataca uma mesquita durante a oração, 6 mortos. O agressor seguia páginas e discursos anti-islâmicos e de extrema-direita. Enfim, nós temos aqui uma amostra, nós temos aqui alguns casos, citados alguns no livro que eu vos mencionei, que dá cabo completamente desta ideia de que a esquerda é supostamente a titular da violência, ao passo que a direita não é violenta, ou melhor, que a extrema-direita não é violenta. Existem formas de violência praticadas à direita e à esquerda. É verdade que a esquerda tem aqui uma postura de ruptura com o sistema que realmente a leva a mobilizar a violência de uma forma necessariamente diferente da forma como a direita mobiliza a sua violência. A violência, muitas vezes empreendida pela direita, tem até que ver com a própria utilização daquilo que são as forças repressivas do Estado para a manutenção das estruturas sociais que nós temos neste momento. A esquerda, historicamente, aparece para disputar aquilo que é o status quo e, portanto, os momentos revolucionários necessariamente vão ser aqui momentos que vão ter rupturas violentas, sim, com a ordem instituída. Mas esta ideia de que realmente a direita está muito disposta em relação ao diálogo não corresponde àquela que tem sido a minha experiência na internet e não corresponde àquela que realmente é a visão de qualquer pessoa que perceba um pouco disto sobre o que realmente está a acontecer. Porque vejamos, meus amigos, o que eu mais vejo é tentativas de essencialização, é tentativas de realmente transformar qualquer pessoa de esquerda num estereótipo muito específico. É certo que, e eu vou dizer a verdade, às vezes a esquerda, ou a malta de esquerda, ou mesmo às vezes nem é a malta de esquerda, mas de modo geral existe aqui uma utilização muito pródiga do termo fascista. Qualquer coisa é fascista. Eu já vi gente de centro-direita a ser apelidada de fascista. Isso de facto acontece. Há uma utilização muito pródiga desse termo, há uma utilização muito pródiga do termo fascista. É um termo que eu, por exemplo, não utilizo de forma leve, não utilizo de forma suave. Agora, eu reparo que, por outro lado, e vocês também certamente concordarão comigo, há certos termos hoje em dia que estão em voga e que são usados para definir tudo. Então, reparem, eu já vi gente do PS a ser apelidada de comunista, de comuna. Eu já vi gente social-democrata, assumidamente social-democrata, a ser chamada de comunista. Eu já vi meios de comunicação privados, cujos donos, efetivamente, não têm qualquer interesse na socialização dos meios de produção, porque
iam perder a sua propriedade privada, a ser chamados de meios comunistas. Então, eu pergunto-me, será que este estereótipo, estes espantalhos que são criados, ajudam ou não o diálogo? É porque isto realmente vai ajudar a entender esta noção de que realmente só a direita quer o diálogo. Porque eu não estou, obviamente, a falar de todas as pessoas de direita, eu falo com muitas pessoas de direita no meu Instagram, eu tenho colegas de doutoramento que são marcadamente de direita, e no entanto nós conseguimos ter conversas espetaculares e conversas civilizadas. A minha orientadora de mestrado era conservadora e nós tínhamos conversas espetaculares. Porquê? Porque, primeiro, eu compreendo que o antagonismo social não é entre pessoas que se definem como direita e esquerda. Para mim, um antagonismo social existente, efetivamente, ou dominante, é aquele que se pauta pelas classes sociais, e a verdade é que a burguesia é uma minoria na sociedade. Eu tenho conversas espetaculares com pessoas de direita. Porquê? Porque as pessoas não usam, de facto, esses espantalhos do comuna e do woke, etc. Eu pergunto-me assim, aquilo que é, neste momento, particularmente a direita na internet, não realmente utiliza um conjunto de espantalhos para realmente descredibilizar aqueles que são os seus opositores, por exemplo, pessoas como eu, embora eu deva ser a única pessoa no YouTube neste momento que seja comunista, mas pronto, vocês percebem o que eu quero dizer. Se me chamam comuna, ok, está-se bem, eu sou efetivamente comunista, mas, por exemplo, utilizar o epíteto woke está cada vez mais estúpido, porque o woke é cada vez mais uma palavra sem sentido absolutamente nenhum. Eu ainda há pouco tempo fiz um post, aliás, eu ainda ontem fiz um post sobre a palavra woke, sobre aquilo que é o sentido da palavra woke, e realmente eu falei da história. Já nos anos 30, o conceito de stay woke, ou mantém-te desperto, era utilizado. Reparem que em 1938, o cantor de blues Eddie Ledbetter usou a expressão stay woke, ou seja, permanece desperto, na canção Scottsboro Boys. O que é que esta canção chamada Scottsboro Boys narra? Narra a história de 9 adolescentes negros que foram injustamente acusados de violação no Alabama. Isto era uma expressão do racismo que existia na época, isto é uma expressão da segregação. Enfim, todos nós conhecemos mais ou menos a história dos direitos civis e, de facto, mesmo durante o movimento dos direitos civis, durante a vigência do movimento dos direitos civis, stay woke ou woke era um conceito utilizado. Não era o conceito que definia o movimento, mas era um conceito utilizado. O próprio James Baldwin entendia o conceito do woke como esta atitude de constante consciência das opressões vividas, não é? O James Baldwin, uma figura que certamente vocês também conhecem. E dentro daquilo que foram as lutas anticoloniais, o conceito do woke também era utilizado, ou melhor, não era o conceito do woke, mas um conceito semelhante de vigilância diante das opressões, que, por exemplo, foi articulado pelo próprio Frantz Fanon. O Frantz Fanon falava desta opressão internalizada que levava muitas vezes o ser colonizado a internalizar o próprio racismo que construíam em torno de si. Isso é abordado, por exemplo, no Pele Negra, Máscaras Brancas. Então este não é um vídeo exaustivo sobre o conceito do woke. Nós sabemos que depois ele vai ser reivindicado pelo movimento Black Lives Matter a partir da década de 2010 e depois vai ser estendido aqui a um conjunto de lutas, como as lutas das pessoas LGBT, e nós também vamos ter aqui um movimento dos meios de comunicação americanos, e não só dos meios de comunicação, mas da própria chamada alt-right americana, para utilizar o woke para descredibilizar qualquer movimento que seja. Então o woke vai passar a ser o exagero ativista. Qualquer coisa que seja marcadamente progressista vai ser apelidada como woke, ou qualquer coisa que seja subtilmente progressista vai ser apelidada como woke. E eventualmente vamos começar a ter aqui um surgimento de teorias da conspiração sobre as chamadas elites woke, globalistas, etc, etc. Antes eram elites globalistas apenas, agora são elites globalistas woke e estão a tentar transformar os nossos filhos em woke e gay. Enfim, o woke é um espantalho que não convida a diálogo. Quando tu pegas naquilo que uma pessoa é e não consegues compreender a sua complexidade, ao convocares um espantalho, tu não estás a tentar convocar, não estás a tentar evocar o diálogo, tu não estás a tentar dialogar com aquela pessoa, tu estás a tentar descredibilizá-la para realmente acabar com qualquer ponto de diálogo possível. Então, esses espantalhos, que são frequentemente mobilizados pela direita na internet, são realmente convidativos ao diálogo? Ou seja, a pergunta mais direta aqui que nós temos de fazer, será que a direita realmente quer ter um diálogo justo? E com direita, refiro-me neste caso à direita que está presente na internet?
Será que é isso? Porque eu tenho visto a ser mobilizado na internet um discurso segundo o qual a esquerda não quer dialogar. Mas a verdade é que o que eu vejo cada vez mais é a utilização de espantalhos sem qualquer rigor e que visam essencializar. Este ato de essencialização serve para transformar a pessoa de esquerda, ou transformar aquele que é o nosso adversário político, num conjunto muito específico de coisas, ou num conjunto muito específico de estereótipos que dão cabo completamente da ideia de uma pessoa complexa. E reparem, quando nós tentamos desprover a pessoa de complexidade e de nuances, quando nós só compreendemos que as pessoas do nosso lado têm nuances e têm complexidades, nós não as estamos a tratar como iguais. E para mim um diálogo de facto só pode acontecer entre duas partes iguais. Entre duas partes que reconheçam a civilidade e a humanidade de um e do outro. Não é possível diálogo de outra forma. Não é possível um diálogo em que tu já partes do pressuposto que a pessoa que está a falar contigo é inferior a ti e é, ao contrário de ti, uma pessoa multidimensional, uma pessoa unidimensional. Só quando tu consegues compreender a pessoa como aquilo que efetivamente é, ou seja, um ser multidimensional, com várias camadas e constituída por uma série de coisas que foram marcando a sua vida, é que tu realmente consegues ter um diálogo. Portanto, eu não vejo, agora está-se a criar uma ideia romantizada da direita como aquela que quer diálogo. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Não vejo. Vejo elementos de direita que efetivamente querem ter um diálogo, mas na internet eu não vejo a direita a querer ter um diálogo. Não vejo. Só vejo a constituição de uma série de espantalhos que visam descredibilizar a priori aqueles com quem depois se quer debater. Isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Entre mim e os meus colegas, algumas pessoas de direita, no meu doutoramento, não há isso. Não há essa utilização de espantalhos. Uma pessoa passa muito tempo a ouvir. Eu ontem tive uma experiência espetacular de um senhor que, depois de reformado, fez 2 mestrados, um em Direito Jurídico-Políticas e outro em Relações Internacionais, e agora lembrou-se, olha, quero aprender mais, vou para doutoramento. Tivemos uma conversa espetacular, apesar de eventualmente podermos ter divergências e assim. Isso não quer dizer, no entanto, que os antagonismos sociais devam ser substituídos por tudo na base do diálogo. Não é isso que eu estou a dizer. A questão é, eu não acho que faça muito sentido que tu, que te identificas com a direita, e eu que me identifico com a esquerda, sendo 2 trabalhadores, devamos estar constantemente às turras e constantemente a criar espantalhos um em relação ao outro. Porque, em boa verdade, há mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos separam. O antagonismo social é em função de classes, não é em função de agrupamentos de pessoas, ambos os agrupamentos de pessoas trabalhadoras que realmente ajudam a produzir aquilo que é a vida material e por acaso divergem em termos ideológicos. Para mim o agrupamento, para mim a grande disputa social do século e não só do século é a luta de classes. E as classes não são aqui definidas por divergências de opinião. As classes são definidas, efetivamente, por aquilo que é a divisão do trabalho, por aquilo que é a propriedade ou não dos meios de produção. Então eu não acho que seja proveitoso. Tenho todo o interesse em falar com pessoas de direita. Todo o interesse. Todo o interesse. Todo o interesse. É claro que se partem para cima de mim com espantalhos, eu não vou levar a sério. É claro que se partem para cima de mim já a chamar-me corno por ser comunista, pá, eu não vou levar a sério. E já me aconteceu, acontece no meu Instagram. Quer dizer, a Rita Matias ultimamente tem-se vitimizado muito por causa das mensagens privadas que recebe. E certamente ela recebe mais mensagens do que eu, porque é uma figura que tem mais expressividade e é mais popular do que eu. Mas eu também recebo as minhas ofensas. Tenho todo o prazer em falar com pessoas de direita. Todo o prazer. Falo com pessoas de todo o tipo. Eu falo com pessoas que votam na Iniciativa Liberal, por exemplo. Falo com pessoas que votam no PSD, no meu Instagram. Falo com pessoas que votam... Agora, se a pessoa já vem comigo, ou já vem para cima de mim, com espantalhos e com uma tentativa passiva ou agressiva, eu se calhar já não vou estar com a mesma disposição. Obviamente que não. Obviamente que já vou estar mais de pé atrás, é natural. Se bem que eu já respondi a ofensas, isto está registado aqui no meu YouTube, com cordialidade. E até resultou. Às vezes resulta, outras vezes não resulta. Às vezes parece que a cordialidade só suscita uma reação ainda mais agressiva da pessoa. Enfim, mas de facto isto ajuda-me a entender que esta ideia de que a direita quer o diálogo e a esquerda não quer o diálogo é balelas, pá. É completamente balelas. Completamente. Completamente. Enfim,
Isso não quer dizer que às vezes nós não tenhamos de discordar e discordar fortemente, não quer dizer que muitas vezes nós até não nos chateemos, mas repara, se tu queres um diálogo, tu tens de partir do pressuposto que estás a falar com uma pessoa que é complexa. E acima de tudo, e para mim isto é mesmo muito importante, não partas do pressuposto que a pessoa que está do outro lado não percebe nada. Eu, independentemente de quem realmente for o meu interlocutor, eu parto sempre do pressuposto de que a pessoa até pode saber mais do que eu. Sempre. Eu trato sempre a pessoa que está a falar de política comigo como um doutor em ciência política. Sempre, sempre, sempre. Até pode não ser. Até pode ser efetivamente ignorante. Mas não interessa. Eu tento perceber de onde é que aquela pessoa vem. Eu tento perceber se ela não terá um argumento que até possa superar os meus. Acho que é importante fazer isso. Eu não parto desta ideia manicaísta de que a outra pessoa que está do outro lado é inevitavelmente má e eu sou inevitavelmente bom. Para mim os projetos políticos não são sobre isso. Eu não estou envolvido num projeto político de esquerda porque me acho uma pessoa melhor ou porque quero afirmar uma superioridade moral ou intelectual. Isso para mim não é nada. Para mim, se assim fosse, mais valia estar quieto, mais valia não ter aqui uma opinião publicada. Não é porque me acho melhor do que ninguém. Em certos aspectos, eu sou um merdas. Sou. Assim como toda a gente tem determinados aspectos em que é um merdas. E de facto, eu até acho que poder ser um merdas em diversos aspectos é uma reivindicação política. Poderei falar sobre isso noutros vídeos, ou noutro vídeo, mas eu não estou nisto para afirmar uma superioridade moral. Não me interessa isso. Nunca me interessou e, aliás, eu estou sempre a dizer isso e, no entanto, há meia dúzia de pessoas que de vez em quando interpretam mal as minhas publicações, também pode ser culpa minha, como se eu estivesse aqui a tentar afirmar uma virtude. Essa ideia do virtue signaling não é uma coisa que eu faça, não gosto de fazer, estou-me completamente a marimbar para isso. Se vocês acham que eu sou um merdas, tudo bem, não é sobre isso. Eu não estou interessado minimamente em ser visto como uma boa pessoa ou como uma pessoa moralmente superior. Se calhar boa pessoa, ok, mas pessoa moralmente superior não é algo que me preocupe muito. Eu realmente tenho um projeto político e o meu projeto político está fundamentado nos meus ideais, nos meus valores, obviamente que eu próprio tenho um senso de justiça, mas não acho que de facto a moralidade, que faz parte da política obviamente, deva ser o elemento determinante de um projeto político. Não acho. Não acho que deva ser o elemento que determina, o elemento determinante num projeto político. E, portanto, estes problemas da moralidade muitas vezes dão origem aos problemas do manicaísmo. E os problemas do manicaísmo, que divide a sociedade em bons e maus, depois dão origem a espantalhos. E esses espantalhos não permitem o diálogo. Quando tu essencializas uma pessoa, quando tu constróis uma pessoa com base no estereótipo, e se a pessoa não encaixar no teu estereótipo, tu tentas encaixá-la a todo custo, tu não estás a estimular o diálogo. Portanto, será que nós queremos mesmo o diálogo? Essa é uma pergunta que eu faço. Será que a malta que está a dizer agora que realmente a esquerda não quer dialogar, quer efetivamente o diálogo? Porque eu já vi gente a dizer que a direita quer o diálogo, mas o que eles fazem constantemente nos seus canais de YouTube é precisamente construir espantalhos em torno de pessoas de esquerda. Essas pessoas querem o diálogo? É a pergunta que eu faço. Querem mesmo o diálogo? Não me parece. Querem a estética do diálogo, querem aqui um verniz de diálogo, mas um diálogo não se estabelece com espantalhos, meus amigos. De todo. De todo. Portanto, esta era a minha reflexão para hoje. Vocês devem ter reparado que eu agora estou a publicar mais, estou a tentar realmente alavancar mais isto. Eu também gostava de dizer que atualmente eu tenho um curso de Ciência Política no Patreon. Eu vou deixar aqui o link na descrição para o Patreon. Por apenas 3€ por mês vocês têm acesso a esse curso, que vai ser aqui um curso contínuo, ok? A primeira aula já saiu hoje, que realmente é sobre porquê Ciência Política, porque é um curso de Ciência Política. Iremos falar de algumas definições de política. Por exemplo, iremos falar sobre aquilo que é a definição apresentada por Aristóteles de politeia, também iremos falar de politeia, etc. Ou iremos falar não, porque já está. Vocês percebem, iremos falar quando vocês virem. Tudo isso está disponível. Malta, se não deram gosto até agora, deem gosto no vídeo, por favor. Se não subscreveram, subscrevam. Comentem. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito. Podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha. Enfim, podem comentar toda uma série de coisas para realmente o algoritmo compreender que este canal tem interação, está bem? Maltinha, obrigado por terem visto e até o próximo vídeo.